Deus diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos incircuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Ele disse: eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, eu tive uma visão. Eu vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Eu olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levanta-se, Pedro, mate e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Eu nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou então do céu a segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então, tudo foi recolhido para o céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito então me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como o anjo lhes tinha aparecido em casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo então desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concederá arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, Deus, por essa liberdade que temos de nos expressarmos e de falarmos da tua palavra. Ilumina, Deus, a nossa mente e o nosso coração para aprendermos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, falar nisso, vocês viram as reportagens da Convenção Batista lá na Fortaleza, no Repórter? Eu acho que saiu no... Eu vi naquele da hora do almoço, mas parece que foi à noite também, no Jornal Nacional e no Jornal Hoje, né? Bacana isso, né? Foi legal, bonitão, né? Eu não estava lá, né? Podia ter dado uma entrevista, já pensou? O pastor está andando ali, o medonho na rua, ele pega ali. Vamos lá. Hoje a gente vai entrar aí no capítulo 11, especificamente nesses versos. E esses versos são, na verdade, a versão de Pedro sobre aquilo que aconteceu no capítulo 10. Então, o que está acontecendo aí é a versão dele. Se você ler por fora, né, uma passada rápida, você vai achar assim, é igualzinha. Não, tem algumas coisas aí diferentes. A gente não vai detalhar tanto essas diferenças, mas existe, como, por exemplo, o fato de ele ter olhado dentro do lençol, não é? Então, tem algumas coisinhas aí um pouquinho diferentes, mas nada que altere o texto. O nosso objetivo, então, é recapitular alguns pontos importantes e, à medida que a gente vai recapitulando, a gente também vai fazendo algumas aplicações. Eu tenho falado aqui que, a despeito de se tratar da narrativa da conversão de Cornélio, o assunto é sobre Pedro. Em que sentido? Pedro é um judeu, e um judeu raiz. E um judeu raiz, naquela época, e creio que até hoje deve ser assim, mas vamos falar daquela época, ele era norteado pelas leis de Moisés. E isso é muito forte para uma pessoa como Pedro. E não só como ele, como seus companheiros também. Se a gente pensar direitinho, o apóstolo Paulo talvez tenha sido o primeiro, e talvez, não vou dizer o único, mas o primeiro mesmo, a ter uma mente mais aberta para essa questão da lei de Moisés. Mas Pedro não. Pedro é aquele cara raiz. E uma crença muito forte como essa que
Pedro tinha na lei de Moisés não é uma coisa que cede tão facilmente, né? Você pode perguntar assim, mas pastor, a lei, ela é errada? Não, ela só não foi bem compreendida. O espírito da lei não foi bem compreendida por eles. Porque a lei, ela não foi dada, a lei de Moisés, ela não foi dada para nos salvar. Pelo contrário, se você começar a ler a lei e tentar entender a lei, você vai entender que ela mais te condena do que te salva. Então ela não foi dada para salvar. Ela não pode salvar. Por quê? Porque a gente não consegue cumprir aquela lei. Pelo contrário, você vai entender que o tempo todo ela aponta para alguém de fora. Você vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, como que eu vou cumprir essas coisas? Quando Paulo escreveu Romanos, no capítulo 8, ali nos versos de 1 a 15, a gente não vai ler isso porque é muito grande, ele fala da impossibilidade da lei salvar e da necessidade de Cristo para fazer aquilo que a lei não poderia fazer jamais. Então, o propósito da lei, segundo o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, nos versos 24 e 25, é nos levar ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós chegamos em Jesus, a partir do entendimento da lei, a lei, Jesus nos devolve para a lei, mas não no sentido agora de cumprir a lei para ser salvo, mas de entender o espírito da lei. Então, entender isso não era tão simples assim para um judeu tão raiz como Pedro. Como não é, gente, nem para nós hoje. Não é? Não é para nós. Você vê que nós somos cristãos, somos baseados no Novo Testamento, e tem coisas que a gente ainda não consegue vencer. Não é? Principalmente nós, uma igreja batista que é relativamente conservadora, não é? Contemporânea, tem coisas que para nós ainda é difícil aquilo passar pelo nosso crivo devido às nossas crenças muito enraizadas. Né? Então, esses acontecimentos aqui, inclusive, eles não serão suficientes ainda. O que está acontecendo aqui com Pedro ainda não vai ser suficiente para quebrar essa crença na vida dele. Né? Isso vai ser resolvido ou minimizado talvez um pouco mais tarde. E eu acho que se a gente batesse um papo com Pedro naquela época, talvez ele nem teria realmente diluído isso tanto assim no coração dele. Eu me lembro que uma vez eu conversando com um pastor, e a igreja dele estava crescendo muito, mas o louvor estava naquela vibe já no worship. Né? E ele não concordava com aquilo, mas a igreja estava crescendo. E ele falou assim, não por causa do louvor, tá? Tinha um plano de discipulado muito forte na igreja. Só que com isso começou a vir muita gente, né? O louvor começou a ficar bem diferente daquilo que era o normal dele, né? E ele dizia, na hora do louvor, vou lá fora. Eu fico lá fora, eu não concordava com aquele estilo ali que a coisa... Eu usei a palavra orquestra, mas aquela não tinha, tá, gente? E eu estou falando work, não é work. Worship. Não é verdade? Então, assim, a gente nem sabe se ele diluiu isso realmente. Então, o que aconteceu no caso de Cornélio tomou grandes proporções na igreja da Judéia, que era a igreja mais raiz. E a gente precisa entender aqui no capítulo 11 de Atos, que cristianismo e judaísmo, eles estavam andando assim, ó, de mão dada. Não havia uma divisão clara aqui ainda. Por que os discípulos de Jesus, que depois se tornaram apóstolos, não escreveram nada, pelo menos nos primeiros 20, 30 anos da era cristã? Porque na cabeça deles, eles não estava nascendo uma religião, um conceito novo. Era judaísmo, vivido como deve ser vivido. Ok? Já tem um livro, já tem um Antigo Testamento, não precisa escrever nada. Tá certo? Então, lá no capítulo 15 de Atos, que você vai ver um descolamento. Você vai ver que o judaísmo vai para um lado e o cristianismo vai para o outro. Na primeira assembleia, quando começa a se discutir assim, quando a gente aceitar uma pessoa aqui como cristão, o que a gente vai cobrar dessa pessoa? Ela vai precisar fazer a dieta que a gente faz? Vai precisar circuncidar? Ok? E o calendário?
Como é que a gente vai fazer com o calendário? Eles vão precisar observar as nossas festas? Como é que vai ser com essa gente? Porque agora está chegando gente de todos os povos, de todas as raças e de todas as nações. Então, nós precisamos entender o que a gente precisa fazer, quais são os critérios de recebimento de pessoas nessa nova comunidade. Mas aqui não tem isso ainda. As coisas estão misturadas. Então, a igreja da Judéia, a notícia chega lá. Né? E aí, chega de que forma? Como foi no caso dos samaritanos. Lembra disso que a gente estudou? Bom, ouvimos dizer que o samaritano converteu. Foi uma comitiva lá investigar, das quais Pedro estava presente. Só que os samaritanos é outro caso. É um judeu híbrido. É um judeu mestiço considerado por eles aqui da Judéia, né? Então, no verso 1 diz que os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Só que essa notícia, a princípio, ela não foi recebida com alegria. Não é essa notícia que chega para você, nossa, eles estão aceitando, que bacana! Não, não foi assim. Parece que a notícia chega e, em lugar da alegria, se tem uma apreensão. Nossa, está chegando lá? Eles converteram? Sim. Esse povo não é digno, vamos dizer assim. Porque para eles, só eles eram os detentores da promessa. No caso do eunuco, a gente falou isso na semana passada, o eunuco era um prosélito, é uma outra categoria. Cornélio era um temente a Deus, é uma outra categoria. Ele não tinha aderido completamente ao judaísmo. O prosélito, não. Ele já fez todos os rituais possíveis para se tornar, de fato, um membro ali daquela religião. Tá? Então, a preocupação de Pedro, essa notícia, então, a princípio, não chega com apreensão. Então, antes da alegria de um judeu convertido ali no coração deles, a preocupação é: estamos quebrando a lei de Moisés. Porque essa é a crença. Então, no verso 2 e 3, nós encontramos a seguinte fala: assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos com eles? O partido dos circuncisos era a direita dos judeus, a ala da direita, conservadora. Aquele povo que estava observando cada coisa. Eles podem até aceitar Jesus, não tem problema, nós somos crentes aqui em Jesus Cristo, entendemos que ele é o Messias, mas nós não abrimos mão da lei. Certo? E a preocupação de Pedro, então, a preocupação com Pedro ali é grande. É como se eles estivessem dizendo assim para Pedro: imagine a conversa. Pedro, meu consagrado, você entrou na casa do cara? E Pedro lá: então, irmão, você comeu com esses caras, Pedro? Pois é. Pedrão, você está maluco. Você não vai para o céu, não, irmão. Você está doido, cara. Como você faz um negócio desse? Parece que, a despeito dessas pessoas ouvirem os ensinos e verem os milagres de Jesus, esses crentes da Judéia, eles não estavam entendendo o que Deus estava pretendendo ali naquele momento. Quais eram as intenções de Deus? E isso é muito ruim. Imagina, você lê a Bíblia, você canta louvores, você vem na igreja, você chega aqui na quinta-feira, participa de um pequeno grupo, mas você não consegue entender o que Deus está querendo fazer com a sua igreja. Você não consegue entender o que Deus está querendo fazer no tempo, nosso tempo, com a cidade a qual a igreja nossa está inserida. Imagina, você lê a Bíblia, você ouve mensagem, mas você não consegue entender a missão. Então você entra e sai aqui, mas você não divide o evangelho com ninguém. Você entra e sai aqui, mas você não convida ninguém para vir à igreja. Você não tem preocupação com as almas perdidas à sua volta, porque você, a despeito de ler a Bíblia, a despeito de ver as coisas que Deus pode fazer, você ainda não entendeu o que Deus está querendo fazer. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Essas pessoas já viram muitos milagres. Já teve a morte de Estevão, já teve o evangelho entrando na Samaria, já teve gente sendo curada, já teve gente até sendo ressuscitada.
mas eles não entenderam a visão. Irmãos, presta atenção numa coisa. Uma palavra que eu dei agora na classe lá de cima. Nós temos que vencer essa coisa de pegar o Evangelho ou as coisas da Bíblia e trazer para nós, enquanto sujeitos individuais. Nós precisamos entender o plano de Deus. É sobre Deus, não é sobre nós. O que ele está fazendo? Que tipo de pessoa ele quer que você alcance? Que tipo de pessoa ele quer que esta igreja alcance? Qual é a expectativa que ele tem para nós? Então, imagina que quando nós saímos daqui, nós estamos com uma igreja agora de manhã, bonita, linda, cheia, né? Galeria aqui embaixo, tudo completinho, maravilhoso. E quando nós passarmos daquela porta para fora, nós somos como células desse corpo, que é o corpo de Cristo, que vão se dividindo por aí, entrando na casa, na família, e que Deus automaticamente vai botar pessoas perto da gente para que nós possamos pegar essas pessoas e, de alguma forma, agregá-las através do Evangelho ao reino do Cordeiro. Então, a gente precisa entender a visão. Tá certo? Então, Pedro vai agora narrar o acontecimento e vai nos mostrar como Deus trabalhou na sua vida para que ele pudesse entender aquele momento. E a primeira coisa que nós vemos aí nos versos 4 a 10 é que Deus deu a Pedro uma visão. Olha lá, Pedro, ele jamais entenderia. Ele jamais iria na casa de Cornélio se ele não tivesse visto. Se Deus não abrisse a mente dele naquele momento. Se Deus não tirasse as escamas dos seus olhos. Se Deus não colocasse um horizonte na sua frente. Embora ele conhecesse Atos 1:8, porque ele estava lá e ouviu. Embora ele tenha visto todo o processo, tenha andado com Jesus, e Jesus deixado claro que queria alcançar nações, tanto que Jesus curou pessoas que não eram do seu povo. Ele ultrapassou limites que não eram os limites do seu povo. Ele quebrou barreiras que o seu povo jamais quebraria. Mas ele não entenderia se Deus não tivesse dado a ele uma visão. E naquele momento, então, Deus mostrou a ele que não era sobre coisa impura ou pura, mas que era para ele ir na casa de uma pessoa falar do Evangelho. E às vezes, irmãos, preste atenção, a gente coloca muito obstáculo com as coisas. Eu não conheço a pessoa, eu não sei quem é essa pessoa, ela é estranha. Ou eu ouvi falar que essa pessoa é assim, ou é assado, ou até mesmo a gente não tem visão de nada. Pastor, eu não sei nem o que fazer e nem para onde ir, eu nem penso nessas coisas. Tem crente que é assim. A preocupação dele é: eu vou lá na igreja, eu quero ouvir uma boa palavra, porque eu estou com um problema, porque tem alguém na minha família com um problema, e é tudo resumido a ele, é tudo direcionado para ele, para o contexto dele, para a vida dele, só ele. Então não tem visão de nada, não tem visão espiritual de nada. Eu quero desafiar, encorajar você a fazer uma coisa na sua casa. Você vai procurar um lugar silencioso, sossegado. Pode ser na hora que você vai dormir, pode ser no momento que você está sozinho, não importa. Mas ali naquele momento, feche os seus olhos. Deita. Feche os seus olhos. E se permita sonhar. E naquele momento você peça a Deus que te dê imagens sobre a vontade dele para a igreja. Não pensa em você nesse momento, não pensa nos problemas que você tem, não pensa na sua família nesse momento, mas simplesmente se põe a sonhar os sonhos de Deus. Fala: Senhor, coloca na minha cabeça imagens, pensamentos sobre a sua vontade para a igreja que eu sou membro. Tenta imaginar como seria essa igreja. Se permita realmente a deixar o Espírito de Deus fazer essa obra na sua cabeça. Deixa ele te mostrar, pergunta para ele: Deus, como seria esta igreja? E deixa os seus pensamentos, então, fluírem naquele momento. E ali você vai dizer para Deus: Senhor, me dá a visão para a igreja. Qual é o meu papel nessa igreja? Me dá uma visão sobre isso, Senhor.
Deixa eu entender o que eu estou fazendo lá. Deixa eu entender o que me faz ir lá todo domingo. Deixa eu entender qual é o meu propósito naquele lugar, qual é o meu dom naquele lugar. Então deixa Deus abrir a sua visão. Sabe por quê, irmão? Uma igreja sem visão não cumpre a sua missão. Um crente sem visão é um crente cego para as coisas espirituais. Ele acha que ele está vendo alguma coisa, mas ele não está. Ele está enterrado na sua própria vida. Ele está enterrado nos seus próprios problemas, nas suas próprias questões. E a gente tem que aprender a olhar para além desse horizonte. Imagina Jesus virando para os seus discípulos e dizendo: levantem os vossos olhos e vejam os campos. Eles já estão prontos para colher. E eles não estão entendendo nada, porque está aqui uma crise agora em Atos 11. Eles não estão entendendo a visão que Deus está dando. Então, uma igreja sem visão, irmão, ela não cumpre a sua missão. Jesus desafiou seus discípulos nesse sentido. Deus desafiou Abraão a olhar para além do que ele poderia ver, quando ele disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele está ensinando Abraão a olhar para além da sua realidade. Imagina que naquele momento Abraão não conseguia ver nada além daquilo que ele estava vivendo. Quantas vezes Deus pegou Abraão e disse: Abraão, sai da tua tenda, Abraão. Olha para o céu, conte as estrelas, Abraão. Conte a areia do mar. É possível fazer isso? Não, pois a sua descendência será assim. Mas, Senhor, olha a minha idade. A gente não tem nem filho. O que Deus está falando? Cara, você precisa olhar para além daquilo que você está vendo. Amados, nós precisamos olhar para além. Muitos crentes estão presos, estagnados, porque não conseguem ver além dos seus problemas e demandas pessoais. O cara não consegue ver para além disso. Toda a sua oração, todos os seus pedidos, tudo que ele conversa com Deus, está girando em torno do seu mundo, que é muito pequeno diante daquilo que é a visão de Deus para nós. Quando Elias, cansado de suas lutas e com medo de Jezabel, prostrou-se no deserto, está lá em 1 Reis 19, Deus disse a ele: Elias, levanta, come, porque você tem um longo caminho para percorrer. Será que Deus não estava interessado nas questões de Elias? Será que Deus não estava interessado nos medos de Elias? Claro que estava. Mas a questão não era sobre isso naquele momento. Havia algo que Elias precisava fazer. E Deus disse para ele: faça. Irmão, olha para além do deserto. Você está passando por dificuldades aqui hoje? Sua vida não está nada boa? O pastor não tem nem vontade de ir para casa. O bicho está pegando no seu trabalho. Tem problema de enfermidade? Esse é o deserto. E esse deserto vai durar, sabe até quando? Até o dia do nosso último suspiro aqui nessa vida. E eu quero encorajar você a olhar para além do deserto. Sabe por quê? Porque para além do deserto tem o quê, irmão? Uma terra prometida. Entende isso? Para além do deserto tem uma terra prometida que Deus preparou para aqueles que o amam. Lá é o seu descanso, querido. E quanto mais você lutar contra isso, mais cansado você fica. E quanto mais você focar nos seus próprios problemas, menos eles são resolvidos e mais tenso você fica. Então sonhe, levante os seus olhos, veja os campos. Deus deu uma visão para Pedro. Enquanto estamos aqui, nós precisamos pedir a Deus que nos dê visão espiritual. Segundo ponto que Deus trabalhou, está aí nos versos 11 a 12, é que Deus deu uma ordem para Pedro. É uma ordem. O Espírito foi claro com Pedro. Ele diz: o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles, que não arrumasse problemas, desculpas, barreiras. Ordens são ordens. Nós estamos vivendo um tempo, a gente estava discutindo isso aqui em cima, que até para dar ordem para filho está difícil. E eu já falei aqui, vou repetir, a Bíblia não é um livro de faça o que é possível, faça se possível. Não, são ordens de Deus para o seu povo. A
Paulo escrevendo a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, ele diz: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Prega a palavra. Ou seja, não perca a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa, porque essa pode ser a última oportunidade dessa pessoa. Os dias estão se abreviando, irmãos. A maldade está crescendo e o amor está esfriando. Você tem visto essas guerras e rumores de guerras? Você sabe por que eles entram em guerra hoje? Você sabe quais são os conflitos ali internos, né? Até naqueles que ainda não foram declarados? É justamente em lugares estratégicos, como, por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia é um lugar extremamente estratégico para o Ocidente. Por quê? Porque não é uma questão só de comércio, de amizade, não. É aonde eu posso colocar os meus mísseis nucleares para ficar mais perto daquele que eu considero meu inimigo. Então, com toda a evolução que a gente tem nessa vida, não é? Parece que a coisa vai rumando para um lado de destruição. Com toda a evolução mental, com todo o cuidado com os animais, com todo o cuidado com as plantinhas, com toda a inclusão social que se vê bomba. É onde eu posso pôr meu míssil para ficar mais perto de você, para destruir você. Essa é a grande guerra. Ok? Por isso que se cria esses lugares estratégicos. É o Trump lá agora querendo. Ele é muito doido, né? Querendo pegar outros lugares e dele também. Por quê? Quer plantar míssil para ficar perto do outro. Então nós precisamos chegar no coração das pessoas com a mensagem do Evangelho da paz. Da paz com Deus. Cristo nos chama e nos envia. Todos nós temos um campo missionário. Família, vizinho, tudo mais. O pastor Daniel Templeton, aquele tocador de serrote. Você conhece ele, né? Ele tem uma musiquinha que eu não vou conseguir cantar, e o meu filho, o Ministério daquele está lá atrás, já até se escondeu. Vai deixar que eu não vou te acionar, ainda até se escondeu. Como é que é? Todo coração com Cristo, a letra é assim, todo coração com Cristo é um missionário. E todo coração sem Cristo é o quê? Um campo missionário. Ele canta essa musiquinha lá, ele e a Beth, né? Todo o congresso que a gente tem aqui em Montevideo, ele canta essa música. Certo? Terceiro ponto, Deus preparou Pedro. Versos de 3 a 14. Olha como Pedro fala de como Deus primeiro preparou ele para estar ali. E eu falei algumas coisas sobre a minha dificuldade já de pregar, né, em público. Por 2 vezes, Deus usou situações comigo para preparo, né? Eu me lembro uma vez que eu fui chamado para pregar num ponto de pregação que a nossa igreja tinha. E foi muito interessante porque eu ficava sentado perto da porta, olhando para a porta e torcendo para não ir ninguém. Eu torcia para ir menos quantidade de pessoa possível. De tanta vergonha que eu tinha para falar. E eu pensava, se vier 2 ou 3, talvez nem precise falar. Vai fazer só uma oração e vai encerrar. E aí eu meti a mão lá, tinha um microfonezinho com uma caixa de som, né? Ou melhor, desculpa, quando o irmão ligou a musiquinha lá pré-culto, lá, enquanto a gente estava lá conversando, eu pude perceber que não era só aquela caixa de som, ele tinha colocado um alto-falante no telhado. Então eu estava pregando para continuar entendendo. Nossa, aquele me deu um gelo terrível na hora. Mas Deus vai quebrando, preparando a gente. Primeira pregação minha em ar livre foi justamente no condomínio, lá no Rio de Janeiro, conjunto habitacional, né? Onde eu morava. Nossa, que gelo que dava aquilo. Mas é Deus preparando a gente. Deus nos prepara em várias situações da vida. Você acredita que na minha turma de seminário, né, era uma turma de música, educação religiosa e teologia, e eu estudei no seminário que era a Cátedra Batista que ensinava para a gente. Então vinha aquele pastor Nilson do Amaral Faninho trazendo, parecia um vampiro, gente. Tudo sentado. E eu fui um orador. E naquela época não tinha essa coisa de um monte de orador, não. Você era o cara. Você chegava lá, era o cara. E para eu fazer aquilo, eu tinha que mandar mensagem para uma análise da coordenação do seminário. Aquilo foi um horror. E até hoje, Deus ainda continua trabalhando, porque às vezes chama para pregar no lugar.
na minha igreja lá. É uma coisa que Deus vai preparando a gente. Então, Deus nos prepara em várias situações da vida. Eu tente identificar, melhor dizendo, em que momento Deus está te preparando para fazer uma coisa. Tenta identificar isso. Às vezes Deus está te chamando para algo e você precisa entender, será que no meu trabalho eu faço isso? Tem alguma relação com o serviço cristão? Será que Deus está me preparando aqui para alguma coisa? Você canta no banheiro? Será que Deus não está te preparando para alguma outra coisa? Se uma pessoa muito simpática, você vai apertar a mão de todo mundo, gosta de cumprimentar as pessoas, será que Deus não está te preparando para alguma coisa? Então, a gente precisa ter essa antena ligada. Deus nos prepara. Talvez tenha alguém aqui esperando o seu contato e Deus está te preparando para esse dia. Talvez tenha uma pessoa que está orando e dizendo, Senhor, fala comigo, e Deus está preparando você para ir lá falar com ela. Ou uma pessoa que vai te ouvir, às vezes Deus está preparando, ou alguém que vai receber de você uma oração de encorajamento, e Deus está te preparando. Você precisa entender que tudo na vida de um salvo é um preparo de Deus para o exercício da sua obra na vida de outras pessoas. Entenda isso. O Evangelho e aquilo que Deus te dá como dom e talento, se você é um crente, se você é um salvo, tem a ver com outra pessoa e não com você. Não é sobre você. Entenda isso em nome de Jesus. Dentro da atmosfera cristã, dentro da realidade cristã, tudo é em relação ao outro e não sobre você. Quarto ponto, versos 15 a 17, a gente já está caminhando para o final aí, mas ainda não é a conclusão, viu, Ju? Nos versos 15 a 17, você vê que Deus, então, para encorajar Pedro, o que ele faz? Ele faz parte do negócio. Ele faz a parte dele. Deus derramou sobre aquelas pessoas a dádiva do Espírito. E essa é a parte maravilhosamente tremenda da parte de Deus. Deus trabalhando com pecadores para salvar pecadores. Entenda uma coisa, irmão, quando a gente fala do Evangelho, a gente tem muito costume de evidenciar a salvação. A salvação, vamos dizer assim, é a cereja do bolo. O cara está salvo. Pode morrer que ele vai para o céu. Nós aguardamos. Mas existe algo que Deus nos dá, que é precioso, é tremendo, é maravilhoso, que é o Espírito Santo. E nós precisamos aprender a entender essa dádiva, desfrutar dessa dádiva, nos alegrar dessa dádiva e trabalharmos com essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Então a coisa é muito mais ampla do que você foi salvo. Ela é, você foi salvo, mas você recebeu um presente da parte de Deus, o Espírito do Senhor. E Deus, quando nós recebemos o seu Espírito, Ele trabalha conosco, pecadores, para alcançar outros pecadores. Naquela história que alguém já disse, que é um mendigo ensinando a outro mendigo onde encontra pão, né? E a gente precisa crer nisso. Deus está nesse negócio, a igreja é dele, a palavra é dele, nós somos dele, a vontade é dele. Então tudo é sobre ele. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse o seguinte: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como eu disse na semana passada, Deus trabalha com a igreja. Deus trabalha com cada salvo para que outros sejam salvos. Então Deus usou Filipe para falar aos samaritanos. Ele usou Paulo para falar aos gentios posteriormente. E ele usou Pedro para falar aos judeus e tantos outros também. E ele também quer nos usar para chegar no coração de outras pessoas. E essa pessoa é você, meu irmão. Deus quer usar você para chegar no coração de outra pessoa. Deus quer usar você para orar pela sua família, para interceder pelo seu filho, para visitar aquele oprimido, para restaurar aquela família. É você que Deus vai usar. É você que Deus quer usar para isso. Por isso você precisa entender a visão de Deus.
Deus não precisa de nós para levar adiante o seu plano redentor, mas nos permite participar de tamanha glória. Então, meu querido, não desperdice isso, esse privilégio que Deus dá a você, de você dividir a glória dele, no sentido de pregar o evangelho para outra pessoa, para que outros vejam a glória dele. Não dividir a glória dele com você, mas passar a glória dele adiante através da sua vida, para que outras pessoas vejam aquilo que você um dia viu, experimente aquilo que um dia você experimenta. A gente vai concluir esses versos, essa recapitulação do evento de Pedro, dizendo o seguinte: essa narrativa, a narrativa toda, tá? Vamos pegar do capítulo 10 até o verso 18 aqui, tá certo? Até o verso 18. Essa narrativa toda, ela fala sobre a conversão de Cornélio e a vida de Pedro. E ela nos ensina sobre, primeiro, pluralidade da igreja. A igreja não é formada só de um tipo de pessoa. Ela é para todos. Então, a gente vê isso lá em Atos, capítulo 2, 17, parte A. Também diz sobre a unidade da igreja, a comunhão da igreja como um todo. A gente vê isso lá em Atos, capítulo 2, versos 42 a 49. Fala da preparação da igreja para aquela missão que Jesus fala lá em Atos, capítulo 1, verso 18. Fala também da missão da igreja, que Jesus deixou muito claro em Mateus, capítulo 28, versos 19 a 20. E fala da nossa missão, como Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Muita coisa para nós nessa experiência de Pedro no Correio. Então, meu irmão, não desperdice. Não desperdice um minuto sequer para cumprir a sua missão como crente. Amém? Preste atenção. A gente já vai convidar aqui o pessoal da ceia, tá? Preste atenção. O pessoal da ceia pode vir. Preste atenção. Nós vamos participar desse momento aqui agora, tá certo? E nós batistas é o seguinte, deixa eu ir aqui para baixo. Nós batistas é o seguinte, o que é a ceia para nós? Ok. Marília pode falar agora? Hoje é a primeira ceia da turma da Marília, né? A turma da Marília vai tomar a primeira ceia. O que é a ceia? Ok? Para nós, não há poder místico aqui. O que é isso? Tem gente que tem essa ideia de que, sem participar da ceia, a ceia vai conferir algum tipo de graça para ele. Por isso que, muitas vezes, o líder religioso de determinada religião pega e leva lá para a pessoa, às vezes, que está acamada no hospital morrendo. Porque, de certa forma, vai conferir algum tipo de graça. Tem gente que acha que quanto mais ela toma ceia, mais espiritual ela fica. Eu já teve dias que eu ministrei 3 ceias daquela época da pandemia. Quantas ceias? Ela está com a minha cara igual uma a barba. Né? Então, não é isso. Ela não confere graça, ela não é mística. Para nós, ela é um memorial. E isso, para muitos crentes, ele não entende o poder disso. Ok? Imagina que, ao participar da ceia, o seu comportamento nela deve ser aquele comportamento que você vai pensar agora sobre Jesus, sobre o sacrifício da cruz, sobre a vinda de Jesus, sobre o cumprimento da promessa de Deus de enviar um Salvador em Cristo. Tudo isso vem na sua mente agora. Deveria vir na sua mente agora. E o seu coração vai compungir. Você talvez se sinta até emocionado. Talvez você até chore se você começar a pensar nessas coisas. Só que aí vem uma outra. Tudo isso que eu falei aqui faz parte da resposta que eu dou a isso aqui. Que resposta que eu dou ao meu Salvador? Tão grande amor. Talvez hoje você possa dizer isso. Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Amém? Podem participar deste momento. Todos aqueles que são biblicamente batizados, estão em plena comunhão com a sua vida. Mesmo que não seja essa, Deus está pedindo.
está em comunhão com a sua igreja, pode participar. Amém?